solidão que é proteção. Parte 1. Noite de paz e revelação. Boa noite. Que a presença do Espírito Santo esteja agora onde você está. Que Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor te envolva com o amor dele. E que toda angústia, medo e solidão que tentaram te cercar hoje se transformem em paz, descanso e esperança. Que nesta noite Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas, assim como o Senhor fez com Jó, que ofertava pelos seus filhos e pela sua família, e por causa da fidelidade dele toda a sua casa era guardada. Que o mesmo poder protetor e restaurador esteja sobre você. Eu quero que você declare, com fé: Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Repita isso com o coração aberto, porque quando você fala com fé, os céus se movem ao seu favor. Deus está falando com você agora. Nessa noite, Deus me colocou aqui para te entregar uma palavra específica, pessoal, direta ao seu coração. Não é coincidência que você está lendo isso agora. Nas coisas de Deus não existe acaso, não existe sorte, não existe coincidência. Deus ou faz acontecer, ou permite que aconteça. E se Ele te trouxe até aqui, é porque há algo dele para você hoje. Antes de continuar, escreva em seu coração. E se quiser, escreva com suas palavras: Senhor, me ensina a entender os teus propósitos para a minha vida. Essa frase é uma oração profunda. É um ato de rendição. É como se você dissesse: Deus, eu não quero mais insistir nos meus caminhos. Eu quero andar nos teus. E o Senhor te responde: Filho, filha, eu não te abandonei. Eu apenas te guardei num tempo de silêncio, porque havia coisas que você não estava preparado para ouvir, e pessoas que não poderiam continuar ao seu lado. O tempo da solidão. Você sabe o que é sentir-se só? Mesmo rodeado de pessoas, sentir como se ninguém te entendesse. Deus está te vendo. E Ele me disse: fale com os meus filhos e minhas filhas sobre a solidão que eu permito, a solidão que é proteção. Muitos têm se sentido cansados, exaustos emocionalmente, como se carregassem o peso do mundo nas costas. Sabe aquele sentimento de que tudo depende de você? De que se você não fizer, nada acontece? De que ninguém realmente se importa com o que você sente? Mas o Espírito Santo me mostrou que por trás desse vazio, Deus está construindo algo. Há uma solidão que não é castigo, é uma estação. É o lugar onde Deus te separa para curar, tratar, fortalecer e revelar o verdadeiro propósito. Deus está te protegendo de pessoas erradas. Há momentos em que Deus tira pessoas do nosso caminho e nós não entendemos. Choramos, perguntamos: Senhor, por quê? Por que fulano se afastou? Por que aquele relacionamento acabou? Por que eu estou sozinho agora? Mas o Senhor diz: Filho, eu tirei, porque eu vi o que você não viu. Eu ouvi o que você não ouviu. Eu conheço o coração. Tem gente que só estava ao seu lado porque se alimentava da sua luz. Tem pessoas que diziam ser suas amigas, mas desejavam ver você cair só para se sentirem maiores. E Deus te ama tanto que Ele não permitiria que você continuasse caminhando com quem te faria tropeçar. Por isso não reclame se a casa ficou mais silenciosa, se o telefone parou de tocar, se o grupo de amigos se desfez. Pode doer, eu sei, mas o que você chama de solidão, Deus está chamando de proteção. Ele está dizendo: eu precisei te isolar, porque o barulho das vozes erradas estava te impedindo de ouvir a minha voz. O exemplo de Jairo e a filha. A Bíblia conta em Marcos capítulo 5 a história de Jairo, um pai desesperado porque sua filha estava à beira da morte. Ele foi até Jesus e disse: Senhor, minha filha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Jesus aceitou ir com ele. Mas no meio do caminho chegaram pessoas da casa de Jairo e disseram: não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Veja bem, quem falou isso não foram estranhos. Foram pessoas de dentro da casa, gente próxima. Quantas vezes é assim? Às vezes, quem mais tenta abater a sua fé não é quem está longe, é quem vive perto, quem você ama, quem você mais confia. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E quando chegaram à casa, estava cheia de gente chorando, lamentando. E Jesus disse: por que chorais? A menina não está morta, ela dorme. E começaram a zombar dele. As mesmas pessoas que choravam, agora riam. Então Jesus mandou todos saírem. Ele esvaziou a casa. Ficou apenas ele, Jairo, a mãe da menina e 3 discípulos. E ali,
No silêncio, o milagre aconteceu. O silêncio da casa vazia. A casa de Jairo vazia representa o nosso coração quando Deus decide agir. Às vezes, Ele precisa tirar as vozes da dúvida, as presenças erradas, as influências negativas. Ele precisa que fique só você e Ele. Porque quando a casa estava cheia de barulho, zombaria e incredulidade, o milagre não aconteceu. Mas quando a casa ficou vazia, a presença de Jesus encheu o lugar. Há um tempo em que Deus esvazia para depois encher de novo. E é nesse tempo que muitos confundem a ação de Deus com abandono. Mas Ele não te abandonou. Ele apenas está preparando o ambiente do milagre. Aprendendo a ser feliz com Deus. Talvez você tenha se acostumado a depender emocionalmente de alguém. De sempre ter alguém para conversar, para se apoiar, para desabafar. Mas agora, Deus está te ensinando a depender dEle, a ser completo nele, a se alegrar na própria presença do Senhor. Deus está te dizendo: filho, eu quero te ensinar a ser feliz comigo. Eu quero te mostrar que a minha presença preenche o que ninguém mais pode preencher. O mundo chama isso de solidão, mas o céu chama de intimidade. A voz de Deus no silêncio. É no silêncio que Deus fala mais alto. Não é no barulho das multidões, nem nas opiniões alheias. É quando o coração está quieto, quando você se cala e deixa Ele agir. O profeta Elias aprendeu isso. Ele procurou Deus no vento, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Deus veio numa voz mansa e suave. Talvez seja por isso que você está sozinho agora. Porque se houvesse gente demais ao redor, você não ouviria essa voz mansa dizendo: eu estou contigo. Eu te escolhi. Eu te protegi. Declaração profética. Declare isso agora com fé. Senhor, obrigado porque o que eu chamo de solidão, o Senhor chama de proteção. Eu confio no teu tempo, eu confio no teu cuidado, eu confio no teu silêncio. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Enquanto você pensa que está esquecido, Ele está organizando o cenário do seu recomeço. O mesmo Deus que fez Jairo ver a filha levantar, vai te fazer ver algo que parecia morto ressuscitar. A alegria vai voltar, a esperança vai florescer, e você vai testemunhar dizendo: agora eu entendo. Deus me protegeu quando eu pensei que Ele tinha me deixado. Quando Deus tira pessoas, Ele está limpando o caminho. Há momentos na vida em que parece que tudo ao nosso redor muda. Pessoas se afastam, conversas esfriam, relacionamentos terminam, e a gente fica com aquela sensação estranha. Será que eu fiz algo errado? Mas Deus me disse algo muito profundo sobre isso. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, é libertação. Quando Deus começa a agir, Ele não explica. Ele separa. E o que parece ser solidão, muitas vezes, é o processo da seleção divina. Deus está filtrando quem pode caminhar com você nos próximos capítulos da sua história. Nem todo mundo que começou contigo está preparado para ver o que Deus vai fazer através de você. Há bênçãos que só podem ser liberadas quando certos laços são desfeitos. A seleção espiritual de Deus. Lembra de Gideão e seus 32 mil homens? Deus disse: Gideão é gente demais. Eu não posso entregar a vitória nas tuas mãos com essa multidão. E Deus começou a filtrar. Primeiro saíram os medrosos, depois os distraídos. No final ficaram apenas 300. O exército foi reduzido, mas a presença de Deus permaneceu. Assim é com você. Talvez antes havia muita gente ao seu redor. Hoje só restam poucos, ou talvez nenhum. Mas não se preocupe. Deus nunca precisa de multidões para operar um milagre. Ele só precisa de corações dispostos. O que você chama de perda, Deus chama de poda. Jesus disse em João 15: todo ramo que dá fruto, o Pai o limpa, para que produza mais fruto ainda. A poda dói. A poda é o processo em que Deus corta o que parece estar crescendo bem, mas que na verdade está roubando a força da raiz. A poda é silenciosa, e quem olha de fora não entende. Mas quem confia sabe. Depois da poda, vem o crescimento. Talvez Deus tenha podado amizades, relacionamentos, negócios, oportunidades. Mas Ele fez isso para que você cresça de forma saudável, livre daquilo que te drenava. O que você chama de perdi, Deus chama de eu limpei o teu caminho. Quando a amizade vira armadilha. Nem toda pessoa que te chama de amigo deseja o teu bem. Nem todo abraço é sincero. Nem toda risada é alegria verdadeira. Jesus tinha 12 discípulos, mas no meio dos 12 havia um que o beijou para entregá-lo.
O beijo de Judas é o símbolo da falsidade disfarçada de afeto. Quantas vezes você também não foi ferido por alguém que dizia te amar? Quantas vezes alguém te traiu com palavras doces e gestos gentis? Mas o Senhor te diz hoje: não se culpe. Não foi fraqueza tua, foi livramento meu. Deus viu o que você não viu. Por isso não chore por quem saiu. Agradeça, porque se ficasse te impediria de crescer. A solidão de Jesus. O próprio Jesus passou por esse processo. Antes da cruz, ele também experimentou o abandono. No Getsêmani, enquanto suava gotas de sangue e clamava ao Pai, os amigos dormiam. Os discípulos que diziam, nunca te deixarei, estavam longe. Jesus passou pela solidão, não porque o Pai o rejeitou, mas porque era o momento de cumprir o propósito. Existem batalhas que são travadas sozinhas, não porque Deus quer te deixar fraco, mas porque Ele quer te mostrar que a força que te sustenta não vem dos outros, vem dele. Quando o silêncio fala, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que Ele te ensina a ouvir o som do Espírito. É no silêncio que Ele cura o coração, quebra o orgulho, molda o caráter e refina a fé. Por isso, se você está num tempo de silêncio, não se desespere. Não é o fim, é o intervalo. É o período entre o que você viveu e o que Deus está prestes a fazer. Deus está te dizendo agora: pare de se culpar por estar sozinho. Eu te separei porque há um novo tempo chegando. Eu precisei limpar o teu ambiente para encher de algo novo. A limpeza espiritual. Há pessoas que vivem cercadas de gente, mas continuam vazias. Sabe por quê? Porque o vazio do coração não é preenchido por quantidade, mas por verdade. Deus está tirando a multidão superficial para te cercar de poucos, porém verdadeiros. Ele está limpando o ambiente da sua alma. Ele está tirando o lixo emocional que ficou de amizades falsas, relacionamentos abusivos, palavras que te feriram. Deus está limpando, porque vai plantar algo novo. Você vai viver amizades alinhadas com o propósito. Vai conhecer pessoas que oram com você, não falam de você. Gente que te empurra para o altar, não para o abismo. Ore assim. Ore comigo, agora mesmo, com sinceridade. Senhor, limpa a minha vida. Se há alguém ao meu redor que não vem de ti, afasta. Se há palavras, laços, sentimentos que me impedem de avançar, quebra. E no tempo certo, traz para perto os teus amigos, as tuas conexões divinas. Deus está ouvindo essa oração, e Ele vai começar a mover coisas invisíveis ao seu redor. Amizade que vem de Deus. A palavra diz em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amigo de Deus é aquele que te puxa para a luz quando você quer ficar no escuro. Amigo de Deus é aquele que te lembra quem você é quando você esquece. Amigo de Deus não compete, não inveja, não te mede pela aparência, mas te ama pela essência. Deus vai colocar esse tipo de pessoa na sua vida. Mas antes Ele precisa te curar para que você reconheça o verdadeiro valor da amizade santa. Porque enquanto o coração estiver ferido, você atrai o que reflete a dor. Mas quando Deus te cura, você começa a atrair o que reflete o céu. A cura da alma solitária. A solidão também é um espelho. Ela te mostra o que ainda precisa ser tratado dentro de você. Deus está usando esse tempo para te ensinar algo precioso, que o amor dele é suficiente. Quando o amor de Deus te preenche, você deixa de mendigar atenção. Você para de se conformar com migalhas emocionais. Você entende que estar só não é estar vazio, é estar inteiro. Você começa a valorizar o seu tempo com Deus. Você ora com mais profundidade, lê a Bíblia com mais fome e sente paz no silêncio. E quando você aprende a se sentir completo em Deus, o inimigo perde o poder de te distrair com pessoas erradas. Um coração guardado é um coração direcionado. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração é a morada dos sentimentos, dos planos, das lembranças. E o diabo sabe que se conseguir bagunçar o coração, ele desvia o propósito. Por isso, Deus às vezes permite que você sinta falta de companhia, para te proteger de ligações que te fariam desviar do caminho. Não se assuste com os silêncios divinos. Eles são a cerca que impede o inimigo de entrar. Eles são a prova de que Deus te ama demais para te deixar se perder de novo. O valor da espera. Nada que vem de Deus chega apressado.
O tempo de espera é o tempo de preparo. Enquanto você sente falta de alguém, Deus está preparando alguém. Enquanto você ora por companhia, Deus está moldando corações. E quando for o tempo certo, o encontro vai acontecer naturalmente. Sem forçar, sem dor, sem cobrança. Será um laço puro, um elo do espírito, uma amizade que te aproxima ainda mais do propósito. Mas enquanto não chega, não desperdice o deserto. Use o tempo de solitude para crescer, amadurecer, aprender, se curar. Porque quando Deus te tira do deserto, é para te colocar num jardim. E o jardim só floresce quando as raízes estão firmes. Declaração profética. Declare com fé agora: Senhor, eu aceito o teu silêncio, porque sei que ele é a minha proteção. Eu recebo o teu tempo, porque sei que o teu tempo é perfeito. Eu confio nas tuas mãos, mesmo quando eu não entendo o teu plano. Deus está dizendo: eu estou te protegendo e não punindo. Estou te separando e não te esquecendo. Estou te guardando e não te rejeitando. Você não foi deixado de lado. Você foi escolhido para algo maior.